Neemias capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou enfocar só a oração, mas vale a pena ler tudo. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Aí Neemias fala, quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Aí é Deus dizendo: mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Agora pule para o capítulo 2, versículo 9. Vou ler só esses dois textos. Diz assim, capítulo 2, versículo 9. Neemias dizendo: então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que, preste atenção nessa palavra, alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Amém? Vamos orar nessa noite, Pai. Nós estamos aqui e é um culto de oração, Deus. Pessoas que vieram aqui porque querem orar, pessoas que vieram aqui porque creem no poder da oração, pessoas que vieram aqui, Senhor querido, porque necessitam de orar, veem suas situações e circunstâncias e querem ver uma intervenção divina. Então, Pai, no nome de Jesus, que essa palavra se aplique aos nossos corações e que o Senhor abençoe as nossas vidas de forma muito especial, Deus. Que nós saímos daqui abençoados e quando nós orarmos, Pai, que o Senhor venha se mover e agir nas situações e circunstâncias apresentadas para a glória do Teu nome. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar nessa noite com uma pergunta. Será que uma oração faz a diferença? Uma oração que nós fazemos pode fazer a diferença na nossa vida? Será que uma pessoa orando, um milagre pode acontecer na vida dela? Será que uma oração de uma pessoa pode fazer a diferença num grupo, numa família, numa região, quem sabe até num país? Uma oração pode fazer a diferença? Amém, meu irmão? Você crê nisso? Amém. Você crê? Por isso eu fiz questão de frisar aqui no capítulo 2, versículo 10. Você crê que uma pessoa
numa situação específica, ela pode fazer a diferença? Ela pode ser um instrumento para mobilizar todas as coisas para que o propósito de Deus se cumpra numa situação, numa região, numa questão? Sim. Aí já está diminuindo. O amém já está diminuindo, a empolgação já está diminuindo, a fé já não é mais a mesma. E deixa eu ainda mexer um pouco com você. Você crê que essa pessoa pode ser você? Amém. Que pode fazer uma oração e tudo mudar? Amém. Você crê que você pode ser essa pessoa que pode agir numa circunstância e tudo ser transformado pelo poder de Deus, pela bênção de Deus, pelo milagre de Deus? Ontem nós ouvimos sobre Zorobabel. Nós estamos falando de um tempo muito próximo. Aqui aproximadamente 90 anos havia se passado, um pouco mais, um pouco menos, desde que Israel tinha começado a volta de Jerusalém, da Babilônia para o exílio. Então eles estavam num processo de restauração de toda a cidade e de toda a nação de Israel como um todo. Uma parte já havia sido feita porque Zorobabel e depois junto com Esdras já haviam concluído o templo, mas havia necessidade de restaurar completamente a cidade. E para isso era necessário que uma grande obra fosse feita. E não é diferente hoje também. Há uma grande obra sendo feita na sua vida. Amém. Há uma grande obra para ser feita na sua família. Há uma grande obra de Deus sendo feita na igreja de Nova Vida do Catete. Posso ouvir um amém nessa noite? Glória a De Deus. culto, de oração. Aleluia. Uma grande obra precisava ser feita. Provavelmente nesse período Zorobabel já não estava mais vivo. Então Deus levantou para continuar a obra Esdras e Neemias para que essa restauração fosse completada. Só que Neemias, ele estava em uma situação, vamos dizer assim, mais confortável, porque ele estava vivendo no palácio. E viver no palácio, querido, você tem sempre conforto. Você viver no palácio não é a mesma coisa que viver em outras localidades. Se a gente pudesse trazer um pouco para nós hoje, será que todo funcionário do Estado tem as mesmas regalias que aquele que trabalha no Palácio da Guanabara, ali em Laranjeiras? Não. Será que eles têm as mesmas regalias? Será que todo funcionário tem as mesmas regalias da prefeitura do que aquele que trabalha ali na prefeitura, na Presidente Vargas? Não tem as mesmas regalias, não tem os mesmos benefícios. Então, tem coisas que Neemias desfrutava ali naquele lugar, mas que ao saber, ao ter a notícia de que alguma coisa não estava bem em Jerusalém, ele se sentiu motivado a agir. Ele se sentiu motivado e tocado por aquelas palavras que recebeu, de que Deus o estava de alguma forma o convocando. Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque toda oração Deus ouve. Amém? Amém. Mas existe uma oração importantíssima que precisa ser feita, que é a oração daquela pessoa que está sendo chamada por Deus. Você entende isso? Ele no finalzinho aqui da oração, ele fala assim: ouve a minha oração. E ouve a oração de todos aqueles que escolheram temer o teu nome. Então quer dizer, não era só ele que estava orando. Ele reconhecia isso. Mas Deus o estava chamando para aquela obra. E por isso a oração dele fez toda a diferença, porque ele estava reconhecendo o chamado de Deus e estava orando por aquilo. Aleluia. Existem diversos exemplos disso na palavra de Deus. Por exemplo, Êxodo mostra que Israel estava no Egito lá clamando por um libertador. A oração de Israel foi ouvida? Foi. Mas ela se manifestou, se materializou, vamos dizer assim, quando Moisés é encontrado no deserto e ele fala: Senhor, tá bom, me envia que eu vou. Aí a oração dele se unia à oração de todos aqueles para que o milagre acontecesse. Haviam diversas pessoas orando em Israel pela restauração. Vamos andar um pouquinho no tempo.
Até que de repente Isaías adentra o templo e Deus descortina a visão espiritual dele. Ele tem a visão não só do templo, mas ele tem a visão dos céus, ele tem a visão do trono de Deus. E de repente ele ouve uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quantas pessoas estavam ouvindo? Isaías. Quantas pessoas então? Uma. E Deus estava lá: quem enviarei? Só um ouvindo. Embora muitas pessoas estivessem ouvindo, estivessem clamando, desculpe, mas foi quando Isaías entendeu que o chamado era para ele, falou, orou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi que o ministério dele começou, foi que a ação profética começou. Então perceba que muitas vezes Deus quer trazer algo novo nas nossas vidas. Muitas vezes Deus quer fazer uma grande obra. Muitas vezes muitas pessoas estão orando. Mas se Deus quer fazer uma obra na sua vida e através da sua vida, quem é que tem que orar também? Eu tenho que orar, meu irmão. Eu tenho que reconhecer que Deus está me chamando para aquilo ali. Eu tenho que estar ligado com Deus para fazer aquilo que Ele está me chamando a fazer. Então nessa noite, podemos ser dois tipos de pessoas de oração. A primeira pessoa, que é aquela que está orando para que Deus faça. É aquela que, como diz aí, escolheu temer ao Senhor e quer que Deus faça a vontade dEle. Deus quer que faça um milagre, que abençoe. Mas tem uma outra pessoa que nós precisamos ser também hoje. É aquela pessoa que ora reconhecendo: o Senhor me chamou para alguma coisa. O Senhor quer que eu faça alguma coisa. O Senhor me colocou numa obra. O Senhor me chamou para uma grande obra. E o Senhor me chamou para cooperar com algo que o Senhor quer fazer nessa terra. Foi essa oração que começou a mobilizar todas as coisas. E através dessa oração que Deus moveu o coração do rei, moveu todas as coisas que eram para ser feitas, e um milagre aconteceu, queridos. Da restauração de Israel ser concretizado de forma plena, com o templo, as muralhas e a cidade sendo restaurada. Então nessa noite de oração, vamos orar, queridos. Amém. Para que Deus faça maravilhas. Vamos orar para que o povo de Deus seja restaurado. Vamos orar para que o Espírito Santo venha avivar a sua obra na igreja. Diga amém, por favor. Mas talvez a gente precise orar também: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Uma situação aconteceu, querido, preste atenção, que não foi uma palavra específica. No caso de Isaías foi: Deus falou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas no caso de Neemias, não foi uma palavra específica, um direcionamento específico. Foi uma situação que chegou até ele, que se revelou o propósito e o projeto de Deus para a vida dele. Foi ao saber da destruição em Jerusalém que ele entendeu que Deus o estava chamando. Eu queria chamar a sua atenção para algo nesse trecho, que eu estava, enquanto a gente louvava, Deus me mostrava ali, não estava nem pensando nisso. Mas qual era o trabalho de Neemias? Neemias antes ele era o quê? Copeiro do rei. De que Neemias entendia? De comida, de levantar o cálice, descer o cálice, de comer alguma coisa, de servir. Ele entendia, ele era um líder nato? Provavelmente não. Ele entendia de obra? As pessoas que ele iria para lá para liderar conheciam ele, sabiam da capacidade de liderança dele, sabiam do testemunho dele, sei lá, alguma qualidade que ele tinha? Não. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque às vezes a gente tem trazido para os dias de hoje na igreja, exigindo às vezes uma qualificação das pessoas igual o mundo faz. Então se a pessoa ela é cantora lá no mundo e se converte, eu vou botar ela para cantar aqui. Porque ela canta bem lá, ela vai cantar bem aqui. Se a pessoa não canta, a gente já diz que ela não serve para o ministério. E aqui nós vemos que aconteceu exatamente algo que aos nossos olhos é estranho. Porque ele não tinha nenhuma capacidade, pelo menos que se mostre, de construção,
Mas Deus o chamou para uma obra que ele não estava preparado. Deus o chamou para uma obra que talvez ele não fosse nem o primeiro a ser escolhido. Será que isso às vezes acontece conosco, querido? Será que às vezes tem situações que a gente olha na nossa vida e pensa, não sei você, mas eu já pensei. Estou falando dos outros, não estou falando de mim. Eu já pensei, Senhor, será que o Senhor escolheu a pessoa certa? Será que sou eu mesmo que tenho que resolver isso? Eu não tenho as qualidades, Senhor. Eu não tenho as capacidades, eu não tenho as formações. Eu não tenho, sei lá, os dons e talentos necessários. Mas é aí que a gente vê o poder de Deus e a glória de Deus manifesta. E nós vemos isso na vida de Neemias, querido. Tudo foi realizado, embora aos nossos olhos ele não tivesse todas as capacidades necessárias, mas tudo foi realizado e foi realizado para a glória do nome do Senhor. Amém. Então nessa noite, querido, talvez você tenha sido chamado, talvez esteja aparecendo diante de você uma oportunidade que está revelando o seu chamado, está revelando algo que Deus está querendo que você faça. E talvez você olhe para a sua vida e você não seja a pessoa mais capacitada para isso. Bem-vindo, meu irmão, ao reino de Deus. É assim que muitas coisas aconteceram no reino de Deus. Pessoas que não se sentiam capacitadas, mas que resolveram crer em Deus, resolveram confiar em Deus e se colocar à disposição. E Deus as usou poderosamente para que o nome dele fosse glorificado. E a mesma coisa Deus faz nos dias de hoje. Ele quer usar você, ele quer usar a mim, ele quer usar a nós, os incapazes, aqueles que não são, para glorificar o nome dele numa grande obra que não somos nós que vamos fazer, mas que será feita por ele através de nós. Aplauda o Senhor com o seu melhor nessa noite. Deus então chamou Neemias, o improvável. Aí dá esperança pra gente. Dá. Ministério de louvor que nos aguarde. Vamos chegar lá. Pastor Pablo Rico. Ministério de louvor que nos aguarde. Há esperança para nós aí. Uma obra, querido, improvável aconteceu. Um milagre aconteceu, querido. Ele se colocou à disposição. E Deus, por ele se posicionar, foi movimentando todas as coisas para que a vontade de Deus se cumprisse. Não a de Neemias, mas a vontade de Deus se cumprisse. Pessoas foram levantadas como o rei, foram levantadas para abençoar Neemias com um projeto, com cartas, com autorizações, para que ele pudesse cruzar as fronteiras em segurança, porque a viagem não é só de hoje que tem perigo da gente andar na rua, naquele tempo já tinha isso. Não é só hoje que tem perigo de você ser assaltado, naquele tempo já tinha isso. Então, ele recebeu autorização, recebeu guarda, recebeu exército para proteger ele, recebeu autorização para ter madeira, para reconstruir a cidade. Não só isso, Deus mobilizou todos aqueles em Israel que ainda estavam no exílio, que ainda estavam aprisionados, para muitos voltarem com ele. Não voltaram todos, mas muitos voltaram com ele. Deus levantou pessoas para ajudar. E não somente isso, queridos. Ele também levantou as pessoas que já estavam em Jerusalém para abraçar o projeto que Deus havia dado a ele. As pessoas se uniram. O povo de Deus se uniu para que uma grande obra fosse feita em prol de todos. Obrigado por 2 amém que eu ouvi. Então, uma grande obra estava sendo mobilizada ali. Israel estava abraçando aquilo. Israel estava se colocando à disposição para reconstruir, para restaurar, para ver o projeto de Deus se cumprindo. Amém, meu irmão? Amém. Amém, minha irmã? Amém. E aqui então a gente vê que para uma grande obra ser feita, é importante que a gente esteja unido. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, aperta a mão dele. Diga aí, eu quero ver uma grande obra acontecer nesse lugar. Eu quero ver uma grande obra acontecer neste lugar. Você pode dizer isso, eu quero ver uma grande obra de Deus
acontecer neste lugar. Aleluia. Mas para isso acontecer, querido, é necessário unidade. É necessário nós todos abraçarmos o propósito, o projeto de Deus para nossas vidas. Posso ouvir um amém seu nessa noite, nessa hora? A unidade, querido, é tão importante que você lê, eu estava até conferindo aqui enquanto a gente louvava, lá em Gênesis capítulo 11, quando fala da Torre de Babel, há um testemunho ali do próprio Deus. Quando ele desce, o texto diz assim, né? Deus desce para ver o que eles estavam construindo lá, o que eles estavam fazendo, e eles estavam construindo a Torre de Babel. E o próprio Deus testemunha, se eles permanecerem unidos, não há nada que poderá impedi-los. E era um projeto ímpio, era um projeto maligno, era um projeto humano, mas que havia unidade, a unidade ajudaria eles a concluir aquele projeto. Imagina no reino de Deus, querido. Se nós estivermos unidos para concluirmos o projeto de Deus, debaixo da bênção de Deus, debaixo do poder de Deus, debaixo da graça, da capacitação de Deus, o que é que nós não poderemos fazer? Grandes coisas poderão ser feitas, milagres serão realizados, coisas extraordinárias acontecerão. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus, mais na frente, vai nos dizer que um reino dividido não subsistirá. Uma casa dividida cairá. Então nessa noite, perceba, Deus mobilizou todo o povo para se unir num projeto dele, para que um milagre acontecesse, para que uma grande obra fosse realizada. Em contrapartida, houve uma oposição, você leu junto comigo. Alguém também queria resistir para que a obra não fosse feita. E Sanbalat e Tobias aqui, quero deixar bem claro, não é figura de pessoas, mas é uma figura do próprio diabo, uma figura do império das trevas, que tenta impedir e atrapalhar a obra de Deus a ser feita. E qual foi a principal estratégia que o inimigo usou naquele tempo? E que é uma das estratégias mais usadas ao longo da história. Divisão. Porque existe uma palavra do próprio Senhor Jesus nesse texto que citei. Uma casa dividida não subsistirá. Um reino dividido será destruído. Então são coisas que nos destroem. Divisão. E o inimigo usou essa mesma estratégia aqui. Tentou dividir o povo de Deus. E é uma coisa que ele tem feito ao longo dos anos. Na igreja. Dividindo denominação de denominação. Embora sejamos de denominações diferentes, podemos ser unidos em Cristo. Mas fica um brigando com o outro para saber qual é a igreja mais poderosa que a outra. Qual é o pastor mais poderoso que o outro, qual que tem mais conhecimento que o outro. Hoje nós somos divididos. Temos aí os movimentos feministas. Aí divide as mulheres que não são apoios feministas e as feministas. E divide todas elas dos homens. Aí fica uma confusão só. E isso é uma estratégia do inimigo para dividir as pessoas. Porque quanto mais divisões acontecerem no nosso meio, no meio da sociedade, mais frágil serão os grupos. E enquanto a gente fica brigando uns com os outros, achando que a nossa luta é contra o irmão, é contra um, é contra o outro, é contra o grupo, as coisas não acontecem, a gente não se une em prol daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Olhando para esse texto, nós vemos que o Sanbalat e Tobias, capítulo 2, versículo 10, vai nos dizer que quando eles ficaram sabendo disso, eles não se agradaram, nem um pouco, que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Alguém, querido, uma pessoa que se levantou, e por causa de uma pessoa, todos foram ali mobilizados e unidos naquele propósito, e por causa de uma pessoa,
o inimigo também se levantou para tentar impedir o que eles estavam fazendo. E uma estratégia que ele usou, muito forte, está no capítulo 2, se você deixou sua Bíblia aberta, no versículo 19. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe, surgiu até mais um agora, chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Aqui nós estamos falando de um tempo que não tinha rede social. Estamos falando de um tempo que não tinha transmissão via satélite. Então Neemias veio de viagem, ninguém sabe de onde, e de repente chegou lá e falou: Deus me chamou para uma grande obra. E aí o inimigo está acusando Neemias, dizendo: vocês vão se rebelar contra o rei? Ué, mas não era o rei que estava enviando eles? Foi ou não foi o rei que enviou a ele? Foi. O que o inimigo estava fazendo aqui? Algo muito semelhante que ele fez lá no início com uma certa mulher chamada Eva. Mas foi assim que Deus disse mesmo? Ah, vocês não vão morrer não. É como que dizendo aqui: vocês vão se rebelar contra o rei? Isso que Neemias está falando não é bem assim não. Então o que eles estavam fazendo aqui? Tentando separar, dividir o povo de Neemias. Tentando separar e dividir Israel de Neemias. Tentando separar e dividir o povo do seu líder que estava ali para fazer uma grande obra. Posso ouvir? Eu estou entendendo, pastor, o que o senhor está falando? Estou entendendo. O inimigo que ele não muda. Quando Eva estava no Éden, aí, prepara a segurança aí que... Quando Eva estava no Éden, quem era o líder de Eva? Não. Tu viu que as irmãs não falam, né? Tá chateado. Aí, prepara a segurança aí que... Delegado nem deu. Cadê os irmãos aí? Cadê os varões machos aí? Prepara a segurança. Quem era o líder de Eva? Não. Obrigado. Só as irmãs agora. Quem era o líder de Eva? Obrigado. Quando Satanás tentou Eva, um dos objetivos também era o quê? Separar Eva de Deus, mas também afastá-la da liderança dela. Não é? O homem não é o cabeça? Só tinha eles dois. Amém? Amém. Ele mudou? O ataque do inimigo mudou, queridos? Não. Não. Ele continua tentando afastar os líderes de seus liderados. Aquele que está à frente, chamado por Deus para uma grande obra, para que a grande obra de Deus não seja feita. Então perceba que o objetivo do inimigo não é simplesmente atacar o líder. E nem o objetivo do inimigo é simplesmente atacar as pessoas. É que a obra de Deus não seja feita. Você entende isso? Amém? Amém. Então, perceba que eu me lembro uma mensagem que o pastor Pablo pregou aqui, em que ele falava sobre isso, né? Que na vida muitas coisas a gente precisa duvidar, criticar, para saber se aquilo é verdade ou não. Não falou sobre isso uma vez aqui? Bem, né? E isso, queridos, é normal. Uma coisa é eu duvidar, Rafael, ser humano. Outra coisa é o inimigo colocar coisas na minha cabeça. É totalmente diferente. Tudo que a gente faz, normalmente a gente duvida mesmo, a gente critica, a gente pensa. Até para analisar se aquelas coisas são verdade. Aí eu sou obrigado a lembrar da Bíblia, que diz que os crentes de Bereia foram mais nobres do que os outros. Porque eles examinavam as escrituras que Paulo pregava para ver se as coisas eram mesmo assim conforme se dizia. Então, eu falar alguma coisa aqui, você, pô, será que é isso mesmo? E pesquisar na Bíblia, não tem pecado nenhum nisso, meu irmão. Agora, o inimigo ficar insuflando a nossa mente contra as pessoas, aí já é um problema. Você entende isso? Amém.
Uma coisa é eu pensar. Uma coisa é eu questionar para entender. Uma coisa é eu questionar. Toda a ciência foi descoberta através de questionamentos. Será que eles querem assim mesmo? Eles questionaram e foram pesquisando, descobrindo. Agora, outra coisa, o inimigo ficar dizendo, tudo que a gente faz, tudo que a pessoa faz, o inimigo diz, isso não presta, isso não é de Deus, isso... Aí, meu irmão, é uma coisa que a gente precisa pensar. E a estratégia do inimigo aqui foi exatamente essa. Dividir para impedir que a obra fosse feita. E depois, fica para uma outra mensagem. Depois, ele só alterou o ataque. Primeiro, ele falou com as pessoas, dizendo, será que isso é de Deus mesmo? Esse Neemias, será que Deus enviou ele mesmo? Será que ele é alguém escolhido por Deus mesmo? E depois ele mudou o ataque. Vamos lá para o capítulo, eu vou terminar com essa, capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Primeiro ele atacou as pessoas. Para tirar, para dividir. E ele fez o mesmo no capítulo 6. Só que de uma outra forma. Você já está lá? Neemias capítulo 6. Olha só o que diz. Vamos ler. Versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era o quê? Está escrito aí, pode ler, não precisa ler com medo não. O que eles queriam? Me fazer mal. Por isso enviei eles mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? O que o inimigo estava tentando fazer aqui, queridos? A mesma coisa, dividir. Só que agora, não, vem você aqui, para de fazer o que você está fazendo, para de realizar essa grande obra que você está fazendo e vem aqui. Deixa essas pessoas aí. Esquece elas. Perceba que qual era o objetivo também? Dividir. Afastar. Então, uma coisa que eu sempre ouvi aqui, aprendi com o pastor Roberto isso, temos que tomar um cuidado muito grande, querido, quando algo vem para nos dividir. Temos que tomar um cuidado muito grande quando algo tenta me afastar do meu pastor, da minha liderança, da minha igreja. Se é uma palavra que vem para unir, se é uma palavra que vem para abençoar, glória a Deus. Agora, se é uma palavra que está vindo para fazer com que eu pare da grande obra que eu estou fazendo, me desculpe, meu irmão, não vou parar. Obrigado, meu irmão, pelo seu amém bem baixo aí, porque você sabe que é... Desculpa, meu irmão, mas eu não vou parar. Desculpa, mas eu não tenho que discutir com Sambalate, com Tobias, eu tenho que fazer a obra de Deus. Tem muitos cristãos aí, a gente vê nas redes sociais aí, vão na rede social e quer discutir cada palavra que alguém bota na rede social, o cara quer lá discutir. Meu irmão, se eu ficar parando toda a minha vida para ficar discutindo e respondendo nas redes sociais, eu não vou fazer a grande obra que Deus me chamou a fazer. E Deus nos chamou a fazer uma grande obra. Então, meu irmão, se você está na sua família, você tem uma liderança lá, se você for parar tudo que você tem que fazer para ficar seguindo Sambalate e Tobias, você não vai cuidar da sua família. Se você for parar para ficar respondendo todos os vídeos que você recebe no WhatsApp, você não vai fazer uma grande obra. Posso ouvir um amém? E por que eu trouxe essa palavra hoje para eu terminar? Tinha mais coisa, mas hoje é culto de oração.
Como é que Neemias resolveu todas essas questões? Quem chuta aí uma palavra que começa com ora e termina com são? Oração. Tudo que Neemias fez foi orar. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver diversas vezes. E eu orei. E eu orei. E eu orei. Eu não parei para ficar discutindo. Eu orei. Eu não parei para a obra de Deus para ficar ouvindo Sambalat e Tobias. Eu orei. Eu não parei para ficar ouvindo palavras de desânimo, dizendo que não presta, que não vai dar certo, que eu não vou conseguir. Eu orei. Eu não parei, eu não abandonei o povo, eu não abandonei o projeto, eu não abandonei o chamado de Deus. Eu orei. E Deus deu vitória. Aleluia. Então, meu irmão, diante das situações que você enfrenta, o que Deus espera de você? Você ore. Primeiro ele orou para receber a direção de Deus. Depois ele agiu. Mas até para agir a gente precisa da direção de Deus, amém? Até para agir a gente precisa da sabedoria de Deus, amém? Então mostra a dependência dele. Por isso que talvez ele foi escolhido, queridos. Talvez se fosse um líder nato, talvez se fosse um grande construtor, não iria depender tanto de Deus quanto ele dependeu. Mas como ele talvez olhava para si mesmo e falava, eu não sou capaz. Ele buscava em Deus em oração, Senhor, eu não sei como vencer esses inimigos, mas eu sei que o Senhor pode me dar vitória. Senhor, eu não sei como unir essas pessoas, mas eu sei que o Senhor pode mover o teu Espírito para que todos estejam unidos no mesmo propósito. Senhor, eu não sei como falar a esse rei, mas eu sei que o Senhor pode tocar no coração dele para me abençoar. Senhor, eu não sei como organizar as coisas como o Senhor me mandou organizar, mas eu sei que com a tua bênção e com a tua graça, tudo pode acontecer. E uma grande obra pode ser realizada, uma grande restauração pode acontecer, porque eu creio no meu Deus e dependo dele para que isso seja feito. Nessa noite, meu irmão, ore. Nessa noite, minha irmã, busque a Deus, porque talvez você não tenha capacidade nenhuma, mas Deus está dizendo, comigo você pode, comigo você vai. Não é você que vai fazer, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, que o milagre vai acontecer. Diga amém nessa noite e aplauda o Senhor com o seu melhor. Para fixar, ore, meu irmão. Aleluia. Ainda que você seja chamado por uma obra que você se acha incapaz, ore. Se é Deus que está te chamando, Ele vai te usar mesmo sem capacidade nenhuma, porque é Ele quem faz. Há uma grande obra a ser feita. Eu arrisco dizer, há uma grande obra já está sendo feita. Amém. Assim como aqui já estava sendo feita uma grande obra já está sendo feita. Desde lá de Atos capítulo 2, quando teve o início da igreja, o dia de Pentecostes, até hoje, e até quando Jesus voltar, uma grande obra está sendo feita, que é o estabelecimento do reino de Deus, que é a pregação do evangelho, restauração de vidas. Amém, meu irmão? E para que essa grande obra seja feita, precisamos permanecer unidos. Não é para dividir, meu irmão. Aqui temos pessoas, temos homens e mulheres. Estamos unidos em Cristo. Aleluia. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho, queridos, é uma das poucas religiões em que a mulher tem o seu lugar. No judaísmo, as mulheres não entravam no templo. Elas ficavam numa parte anterior. Em diversas outras religiões, as mulheres não participam. Ou participam de uma forma menor. O Evangelho é um lugar onde as mulheres foram abençoadas por Deus. E foram restauradas no propósito de Deus para a vida delas. Então nós não estamos aqui para dividir. Nós não estamos aqui para dividir entre ricos e pobres. Eu só ouvi um amém.
Talvez é porque aqui só tenha ricos, né? Aí precisa dividir, né? Essa parte eu quis omitir, meu irmão, mas tudo bem. Então, nós não podemos nos dividir ou deixar que nos dividam por causa disso. Não podemos nos dividir por causa de política, queridos. Eu tenho pensado sobre isso uma vez, ainda vou falar sobre isso, mas não hoje. Mas a gente não pode permitir que a política divida a igreja, queridos. Quebra a igreja, parta a igreja. Nós somos um povo só em Cristo. Não foi nem A nem B que morreu por nós, foi Jesus que morreu por nós. Amém, meu irmão? Amém. Amém, minha irmã? Amém. Então nós estamos unidos, queridos. Nós estamos unidos como igreja Nova Vida e igreja Nova Vida do Catete. Posso ouvir um amém também da sua parte? Eu gosto de dizer isso, não tenho nada contra outras denominações. Mas nós somos Nova Vida, queridos. Nós somos Nova Vida, estamos unidos nesse propósito de pregar o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Amém. Não tenho nada contra outras denominações, mas nós somos Nova Vida. Não tenho nada contra outros pastores, queridos. Mas nessa igreja nós temos um pastor, Roberto Leal. Estamos unidos junto a ele nesse projeto que Deus confiou a ele. Assim como Deus confiou algo a Neemias e todos estavam ali para promover aquilo que Deus havia colocado ele para fazer, e todos seriam abençoados. Estamos aqui também, queridos, para ajudar o pastor Roberto naquilo que Deus entregou das mãos dele. E nisso que nós cumprimos o nosso propósito, ajudando a ele, nós também seremos abençoados. Eu posso ouvir um amém da parte de vocês também? Amém. Então, meu irmão, se ele é o nosso líder, se ele é o nosso pastor, vamos estar unidos àquilo que Deus tem colocado nas mãos dele fazer. Não vamos deixar que nada nos afaste da nossa igreja, do nosso pastor. Cuidado com as vozes que vêm de fora, tentando desacreditar aquilo que você ouve aqui dentro. Eu só ouvi um amém, mas Deus tem misericórdia de mim. Devo estar falando coisas erradas, devo estar falando besteira, Deus me perdoa. Graças a Deus, querido. Vou dar um testemunho pessoal aqui. Graças a Deus, eu tive pais, meu pai e minha mãe, que me abençoaram bastante, graças a Deus. Não eram perfeitos, mas me abençoaram bastante. E meu pai, minha mãe e até minha avó, que a gente foi criado junto, eles sempre diziam algo, né? Aprenda em casa, vamos dizer assim, né? Porque em casa, o pai, a mãe, em casa, nos ensinavam com amor. O mundo ensina de qualquer jeito. E nem sempre ensina o que é certo. Aqui nessa igreja, debaixo da direção do pastor Roberto, eu e o pastor Paulo também, que temos ministrado aqui nos cultos, nós temos uma responsabilidade de amor com vocês. De ensinar a verdade. Obrigado pelo seu glória a Deus. Assim como muitas vezes para uma mãe levar um filho para tomar uma vacina, e isso eu vi diversas vezes, minha avó trabalhava no posto de saúde aqui, perdi muita bala, perdi muito doce, muito biscoito, porque eu já era maiorzinho, chegava lá, a criança chorava, quem minha avó fazia? Dá a balinha pro menino. Ah, avó, peraí, minha bala não, minha jujuba não, mas ela tinha comprado, tá bom, ó, vou dar o meu para essa criança também. Eu vi isso diversas vezes, querido. A mãe bota a criança no colo e chora, mas dá a vacina. Vi diversas vezes a mãe leva com o pai, coitado da mãe, ela não tem nem coragem, não, leva você, vai o marido lá, os homens, na graça especial que Deus nos deu nessas horas. Aí vai o pai que segura lá para a criança não mexer, e você vê a lágrima da mãe correndo. O apóstolo Paulo, eu tenho estudado sobre 2 Coríntios, embora já tenha entregado a revista, mas continuo lendo, estudando. E o apóstolo Paulo, ele fala
à igreja de Corinto, dizendo na segunda carta, dos sofrimentos, das pedradas, das perseguições que ele sofreu, dos naufrágios, das 3 quarentenas de açoites menos uma que ele levou, das vezes que ele passou fome, que ele passou frio para levar o Evangelho. Mas no final me chama a atenção na carta que ele dá uma ênfase. Ele fala, além da preocupação com todas as igrejas, pesava sobre ele. Não tem um que sofra, ele diz, que eu não sofra. Tem pastores que falam até mal da gente aqui, mas não sofrem quando você sofre. Tem pastores que até nos atacam aí, irmãos, que às vezes falam mal do teu pastor, mas que ele não ora por você quando você precisa. Há uma preocupação, querido nosso. Poderia pregar qualquer coisa, poderia pregar uma mensagem, como tem sido pregada aí de engano, dizer que você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Mas eu tenho uma preocupação com o Evangelho e tenho uma preocupação com você. Para que você viva, foi uma oração que eu fiz nesse sábado agora. Estava aqui orando. Isso, porque às vezes fica tão preocupado, né? Ah, Senhor, me usa para salvar pessoas para que elas não vão para o inferno. É uma oração legítima? É. Mas eu pensei, a questão não é só a pessoa não ir para o inferno. As pessoas estão sofrendo hoje, queridos. Então a nossa oração não é só para as pessoas não irem para o inferno. Tem pessoas que estão sendo subjugadas pelo diabo hoje. Elas estão em sofrimento hoje. Então parece, quando eu olho, para não ir para o inferno, então se ela sofrer hoje é o problema dela. Se ela aceitar Jesus e morrer e ir para o céu, tá bom. Mas às vezes precisa haver uma preocupação nossa em ensinar o Evangelho. Tem crente que hoje, desculpa dizer que estão crentes, né? Tem pessoas hoje que estão dentro das igrejas e que não são crentes. Tem pessoas que estão dentro das igrejas hoje que não estão salvas. E não é por maldade, não é por nada disso, não é que a gente chama crente fajuto, é ímpio no meio da igreja, não. Sabe o que é? Ensino errado. Elas acham que estão salvas, mas não estão. Elas acham que estão em Cristo, mas não estão. Então nós aqui temos um compromisso de pregar o Evangelho. Ainda que seja desagradável para você ouvir, como é desagradável para uma criança tomar vacina, e às vezes é desagradável para a gente pregar também. Como é desagradável para o pai e a mãe levar a criança para tomar a vacina, fazer a quimioterapia. É fácil para uma mãe estar dentro do hospital do câncer, vendo seu filho fazer quimioterapia, mas ela sabe que ali é a esperança de vida daquela criança. Nem sempre é fácil, querido, pregar o Evangelho. Nem sempre é fácil fazer o Evangelho cumprido. Porque pregar às vezes é até menos difícil. Mas quando você vai aplicar o Evangelho na realidade de vida, nem sempre é fácil. Mas é isso que cura. Aleluia. É isso que salva. Amém. É isso que liberta. Amém. É isso que faz a gente viver a vida abundante que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Mensagem de nova vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Deus quer que tenha vida em abundância? Quer. Mas às vezes precisa corrigir algumas coisas na nossa vida para que a gente viva essa vida abundante que Deus tem para nós. Então nessa noite, meu irmão, há uma grande obra sendo feita. Amém. Na sua vida. Amém. Glória a Deus. Há uma grande obra de Deus sendo feita na sua família. Amém. Deus quer te usar, meu irmão. Amém. Nós vamos permanecer juntos. Aperte a mão do seu irmão mais uma vez. Diga, meu irmão, estamos juntos aí nessa batalha pelo reino de Deus. Estamos juntos aí, cara. Vamos prosseguir juntos com Cristo para que o milagre aconteça. Amém. E todos nós sejamos abençoados. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Diante disso, você pode ficar de joelhos? Amém. Podemos nos ajoelhar? Aleluia. Neemias sentou, né? Vamos ajoelhar. Há uma oração aqui que eu quero fazer por nós.
Senhor nosso Deus, nós nos prostramos diante do Senhor e queremos, como igreja, te pedir perdão em primeiro lugar, Pai. Te pedir perdão pelos nossos erros. Te pedir perdão pelos nossos pecados. Te pedir perdão, Pai querido, porque às vezes, sem entendimento, a gente dá ouvidos àquilo que não presta. E hoje, a neurociência tem mostrado tantas coisas de como as palavras nos influenciam positivamente e, infelizmente, como as palavras nos influenciam negativamente. Nos ajuda, Pai, nessa hora, a reconhecer isso, a discernir isso. E nos ajuda, Pai querido, no nome de Jesus, a permanecermos juntos. Perdoa, Pai, tudo aquilo que nós pensamos até, vou desistir. Deus, não, Pai. O Senhor nos chamou para vivermos em unidade. O Senhor chamou o ser humano para viver em sociedade. O reino de Deus é um reino coletivo. Deus não veio para estabelecer cada um o seu próprio reino, não. Deus colocou todos no reino dele. Então perdoa-nos, ó Pai. Perdoa as nossas fragilidades. Perdoa as nossas debilidades. Perdoa, Pai, tudo aquilo que nós possamos ter feito, que nos divide, Pai. Te peço perdão, Pai, pelos nossos erros. Te peço, Pai, nos ajuda a perdoar os erros dos outros, Pai. Deus, tem misericórdia de nós. Porque às vezes a gente fala, errou, está fora. Vivemos hoje essa política aí das redes sociais, do cancelamento. Falou, não gostei, cancela. Não tem cancelamento no reino de Deus não, meu irmão. As pessoas erram, a gente perdoa. As pessoas erram, a gente estende misericórdia. O irmão do ministério erra, eu perdoo. O pastor erra, eu perdoo. A ovelha erra, eu perdoo. Então, Pai, nos ajuda em primeiro lugar, perdoando os nossos pecados. Como Neemias confessou ali os pecados de Israel. Mas ele se incluiu. Eu e minha casa temos pecado. Então perdoa nós. E nós perdoamos aqueles que erraram conosco, Pai. Porque nós queremos viver unidos em Cristo, para que a grande obra do Senhor seja feita. Nessa hora então, Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados da igreja Nova Vida do Catete. Coloca a vida dos pastores. Coloca a vida do pastor Roberto, a minha, do pastor Pablo. Coloca, Pai, a vida dos diáconos. Coloca a vida dos trabalhadores da tua casa. Coloca a vida dos membros, dos funcionários. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos leva para junto de Ti, Senhor. Nos leva para o Teu propósito, Pai. Que no nome de Jesus, cura os nossos corações das nossas feridas, ó Pai. Cura os nossos corações tudo aquilo que nos afasta. Cura os nossos corações tudo aquilo que tenta atrapalhar de nós estarmos unidos, Pai. Cura, Deus, em nome de Jesus, as feridas, as mágoas, os ressentimentos, Deus. Porque muitas vezes nós não queremos nos unir porque já fomos feridos. E na hora que vai unir a gente pensa, não, vou ser ferido de novo. Meu irmão, creia no poder do Evangelho para curar. E receba esse poder do Evangelho e seja curado na sua alma nessa noite. Nos cura, Pai, para que nós possamos estar unidos. E unidos possamos ver a grande obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas e através de nós. É o que nós oramos nessa hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque de pé. Aleluia. Se coloque de pé mesmo. Senta, não vou pedir ajuda do pastor Pablo aqui para orar por nós. Todo espírito contrário, todo sambalate, todo Tobias que tenta nos dividir, que caia por terra. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai,
crendo que o Senhor é um Deus que trabalha nas nossas vidas, Pai, e crendo, Pai, que Deus Todo-Poderoso, o Senhor revela, Pai, o Senhor coloca diante dos teus olhos, diante dos nossos olhos, Pai, cada irmão, por cada situação que se levanta, que se apresenta sobre as nossas vidas, Pai, e em cada situação. Mas, Pai querido, existe um propósito de cumprir com a Tua palavra, de cumprir com a Tua missão. E Deus querido, Pai amado, como foi bem dito aqui, Pai, nós não vamos perder tempo, Pai, com Sambalate, Tobias e toda a oposição que se levanta contra nós, Pai querido, Deus amado, porque afinal de contas, essa oposição não é contra nós, Pai, não é contra a igreja, é contra o Deus que é vivo e contra a obra que Ele tem para realizar em Deus. Nós bem sabemos que a Tua obra é imparável, Pai. Nós bem sabemos que os Seus planos não podem ser frustrados, Pai. E Deus querido, Pai amado, é através da oração, Pai, através da unção do Espírito Santo, que nós sabemos, Pai, que nós vencemos e saltamos qualquer tipo de muralha. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entregamos diante de Ti, Pai, todo espírito contrário, Senhor, nós entregamos diante de Ti, Pai, tudo aquilo que se levanta, Senhor, para tentar frustrar, Pai, o reerguer do Teu muro. Mas, Pai, a Tua palavra nos garante que como eles levantaram, Pai, eles tiveram que ver os muros sendo reerguidos, Pai. Tal qual eles falaram que não conseguiriam, Pai, eles tiveram que ver que verdadeiramente a obra foi concluída, Pai, e colocada de pé, porque Deus, o Senhor é um Deus de propósito e de alianças, Pai. E desde já nós entregamos, Pai, diante de Ti, Pai, todo espírito contrário de Sambalate, e nós, Deus, em nome de Jesus Cristo, vamos, Pai, contra cada um deles, mas vamos no Teu nome, na unção do Espírito Santo, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Pai, todo espírito, Pai, de Tobias que se levanta e tenta, Senhor, colocar amargura no coração do profeta, mas Deus, nós entregamos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor vá à frente, Pai, anulando, quebrando, cancelando toda a obra contrária do inimigo, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Pai, porque não todo espírito de Jezabel também, Pai, que se levanta para calar a voz do profeta, tentando fazer, Senhor, que a chuva não caia. Mas Deus querido, todos terão que ver os muros sendo erguidos, Pai. Todos terão que ver a chuva caindo dos céus, Pai. Porque Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti, Pai, e é, Senhor, na autoridade do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, que nós anulamos, nós cancelamos e amarramos, Pai, toda obra contrária, Pai, toda palavra vociferada contra essa igreja, contra as vidas daqueles que estão estabelecidos, Pai. Deus querido, Pai amado, foi dito ali na carta de Neemias, Pai, que Neemias bem sabia que tudo que Sambalate e Tobias falavam era mentira, Pai, porque Deus, o trabalho de Sambalate e Tobias é sustentado, Pai, é colocado, Pai, é alicerçado na mentira, Pai, e nós bem sabemos que o pai da mentira é o diabo, Pai. Ou seja, Deus, tudo que é dito, Pai, tudo que é colocado, tudo que é alicerçado naquilo que é areia, Pai, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Nós, Senhor, purificamos todo o ouvido, Pai, que foi, Senhor, contaminado com as mentiras de Sambalate e Tobias. Nós, Pai, purificamos todo o coração, Pai, que foi, Pai, contaminado da terra fértil dos nossos corações através das mentiras que Jezabel colocou em prática. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos esses ouvidos que foram contaminados, esses corações, Pai, que foram contaminados, essas línguas que foram usadas para difamar, para levantar calúnia, para levantar, Senhor, falso, para que Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, Pai, passe em revista, Pai querido, Deus amado, e que Deus Todo-Poderoso, que essas mentes, Pai, que foram, Senhor, colocadas, Senhor, e na prática de ouvir lamentações e lamuriações acerca de outrem, Pai, Deus querido, que essas mentes possam discernir, Pai, e por que não, Pai, ter a unção do Teu Espírito Santo para se perguntar: será que isso tudo mesmo é verdade? Será que isso tudo mesmo foi dito e está alicerçado naquilo que Jesus Cristo foi feito?
Pai querido, nós, Pai, colocamos diante de Ti esses ouvidos, esses corações, essas mentes, Pai, que de maneira, Senhor, até ingênua, Pai, e desprovida de maldade, colocou-se, Pai, ali numa situação para ouvir, de repente, palavras que foram ditas, Senhor, regadas a lágrimas, mas como diz o ditado popular, foram lágrimas de crocodilo, Pai, porque o crocodilo, enquanto está ali, Senhor, se alimentando da sua vítima, ele chora, mas ele não chora pela dor, ele chora, Senhor, porque ele verdadeiramente está desprendendo uma coisa que é falsa diante de Ti. Então, Pai, toda palavra que foi lançada como um sinônimo de falsidade, Pai, que, Senhor, ao bater no coração, Pai, a pessoa fale: será que isso tudo mesmo é verdade? Os corações que foram emprestados, Senhor, os ouvidos que foram emprestados, as mentes que foram emprestadas, as palavras que foram ditas, que as pessoas olhem e pensem: será que isso tudo mesmo é verdade? Será que isso que falam do diácono, da diaconisa, dos pastores daquela casa, mas eu vejo isso e não parece que é aquilo, porque afinal de contas aquilo que eu conheço dos pastores aqui estabelecidos, daquela diaconisa, não condiz com aquilo que eu estou ouvindo. Então, Deus querido, Pai amado, que Deus querido, que a sua luz, Pai, adentre nesses corações, nos ouvidos, nas línguas, na mente, porque, Pai, não existe briga entre luz e trevas, Senhor, porque quando a luz chega, Pai, as trevas têm que bater em retirada. Você não vê alguém entrando no quarto e fala assim: aperta o interruptor de novo para ver se a luz ilumina esse lugar. Quando a pessoa entra na escuridão e fala: aperta o interruptor, a luz acende, tudo é iluminado, porque quando é chegado naquele lugar a luz, a treva bate em retirada. E Deus, nós ministramos sobre a sua igreja nessa noite as luzes do Espírito Santo, nós ministramos sobre os corações aqui estabelecidos as luzes do Evangelho, nós estabelecemos aqui nessa noite a luz proveniente do fogo do Espírito Santo, fogo que passa, que purifica, que limpa, que bota para fora todo o mal, que expurga aquilo que não provém de Ti, Pai, que limpa o metal que, Senhor, que foi constrangido e sujado por Ti, porque, Pai querido, cada um que aqui está, Pai, é um metal na sua mão, Pai, que precisa ser polido, que precisa passar pelo Teu fogo, que precisa, Senhor, ser limpo, Pai, das manifestações das hostas do inimigo, Pai, que de repente passaram no nosso meio, foi sujando, mas, Pai querido, Deus amado, nós sabemos que quando o carvão passa, ele suja e vai deixando rastro, mas nós sabemos que quando a água do Espírito Santo começa a regar, ela vai limpando, ela vai trazendo brilho, ela vai fazendo de novo aquele metal que estava perdido brilhar novamente. Nós sabemos que o Teu fogo do Espírito Santo, quando bate, ele faz com que o metal venha a ser lustrado novamente, e aquele metal que estava fosco, que estava ali naquele momento sem refletir da Tua glória, ele volta a resplandecer novamente, porque o fogo, quando passa, é para fazer diferença. Ele queima, ele arde, mas ele traz o que tem de melhor e de precioso naquele lugar. Então, Pai, traz da Tua luz, Senhor, luz que ilumina, traz do Teu fogo, fogo que purifica, traz da Tua água, água que batiza, rega e que limpa, traz, Senhor, do Teu vento, vento que remove toda a cinza, traz da Tua presença, presença essa que expurga todo o mal, Senhor, traz do Teu rugido do leão que faz com que tudo aquilo venha estremecer. Pai querido, abala as estruturas para que elas sejam colocadas para fora, aquilo que não provém de Ti. Pai querido, sopra a cinza, Pai, sopra o fogo, Senhor, e faz nascer de novo algo que estava perdido, Pai. Faz, Senhor, aquele coração que era de pedra ser convertido em carne novamente. Faz, Senhor, com que nossos lábios voltem a ser, Pai, fruto do Teu Espírito Santo, e faz, Senhor, com que nossos corações, mente, alma, espírito e olhos, Pai, venham a ser bons, Pai, e refletir aquilo que o Senhor tem guardado nas nossas vidas, Pai. Nós declaramos que nosso coração é morada do Teu Espírito Santo e que não tem espaço para raposa faladora, Pai. Nós declaramos que nosso ouvido, Pai, é para ouvir das Tuas mensagens, ouvir palavras de bênção, Pai, e não para ficar sendo alimentado com palavras, Senhor, que há de levantar um questionamento: será que isso é verdade? Nós declaramos que a nossa mente, Pai, está cativa a Jesus Cristo e a tudo aquilo que é bom, natural e proveniente do Teu Espírito Santo. Nós declaramos, Pai, que esse povo que chama pelo Teu nome, Pai, vai ouvir da Tua voz, porque, Deus querido,
Nós cremos que nessa noite, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, bateu em retirada, e tudo aquilo que está oculto será, Senhor, colocado em prática, em pratos limpos, e será, Pai, ministrado diante da Tua presença, porque, Deus, existe algo latente nos nossos corações que diz: será que isso tudo é verdade? Quando Sambalate fala, quando Tobias fala, Neemias falou: nada disso é verdade, porque eu sei que meu Redentor vivo, e eu sei a promessa que Ele tem sobre a minha vida, e eu sei a missão que me guia, que é colocar esse muro de pé novamente. Então quem disse que eu não estava, que você não estava aqui para isso, vai ter que ver que a missão que te guia é aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Nós, Pai, nessa noite consagramos, Pai, as orações, Pai, tudo aquilo que fazemos aqui, Pai, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero ainda fazer uma breve oração. A Bíblia mostra, né, que a obra foi feita porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia. Amém. Aqueles ataques do inimigo, além de dividir, queriam o quê? Tirar o ânimo. Tirar o ânimo. Um povo unido é um povo animado. Um povo dividido fica brigando um com o outro, é um povo que desanima na obra. Então eu vou pedir para Diaconisa Thelma, vem cá orar de forma breve. Porque, como diria minha saudosa mãe, o tempo urge. Ora para que o povo tenha ânimo para trabalhar e continuar a grande obra. Essa passagem agora estava marcado na minha vida. Estava marcado que o povo trabalhava com ânimo. Amém. Amém. Senhor Deus Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Pai amado, eu te peço nessa hora que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações. Pai amado, venha nos dar ânimo, venha nos dar força, Senhor amado, venha nos dar fé, para que nós possamos, Senhor amado, trabalhar na Tua obra, fazer aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um de nós. Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos caminhar, Pai, caminhar fazendo aquilo que o Senhor tem proposto, Senhor amado. Não nos deixa olhar para trás, não nos deixa, Senhor, desanimar, não nos deixa, Senhor, ouvir aquilo que não vem de Ti, outras vozes, Pai amado. Em nome de Jesus, nos blinda nessa hora, Senhor amado, que nós possamos ir, passar pela água, passar pelo fogo, passar por tudo, mas continuar a Te servir, a fazer a Tua vontade, Pai amado, em nome de Jesus, que a Tua vontade seja feita na nossa vida, assim como ela é feita no céu, Pai amado, em nome de Jesus, que nenhum de nós venha, Senhor amado, a desistir do propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Agindo Deus, quem impedirá? Pai, o Senhor tem agido na nossa vida. O Senhor tem derramado da Tua unção, Pai amado, sobre nós, Senhor amado. Tem nos fortalecido. Por isso, Senhor amado, nos ajuda a caminhar cada vez mais, Senhor amado, e para o alvo, que é a Ti, Senhor, é Te agradar, Pai amado. Queremos Te agradar também, Senhor. Queremos oferecer algo que venha Te agradar, Pai amado. É o que nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus, amém.